E nós estamos em contato neste momento com a Luciana Borer, que faz parte do mandato coletivo As Gurias, para comentar justamente sobre esta situação. E queria ouvir de você, Luciana, primeiramente, as dúvidas que estão chegando aqui para nós, como é que funciona o mandato coletivo, que por sinal é o primeiro na Câmara de Vereadores, o primeiro da história da Câmara de Vereadores aqui do município de Juí e um dos primeiros da história do estado do Rio Grande do Sul. Como é que funciona o mandato coletivo? Como é que vocês se organizaram para concretizar essa ideia? E depois quero que você aborde esse tema aí desse desfecho triste, do mandato coletivo As Gurias. Como é que funciona primeiramente e como é que foi essa questão de receber votos pela coletividade? Bom dia. Bom dia ouvintes. É um momento triste, mas acho que foi um momento propício, né? Foi até uma data especial, a questão do Dia Internacional das Mulheres, de acontecer o que está acontecendo. Para o pessoal entender e compreender, o coletivo é formado por dois partidos, PCdoB e PT. A Bruna, que teve a ideia do coletivo e me convidou para participar e para ser a chefe de gabinete do mandato, ela é do PCdoB. Então, a cadeira é do PCdoB, certo? É de um partido só. Não há revezamento entre nós, como muitos achavam. Mas todas nós tínhamos um quinto de voto de tudo que a Bruna representava burocraticamente das votações dentro da Câmara. Então, a gente compartilhava todas as atividades que a gente fazia nos bairros, ou como é que eu vou explicar? Enfim, toda a demanda que cada uma de nós trazia para dentro da Câmara, era compartilhado e era encaminhado através da Bruna. O que aconteceu? Eu era chefe de gabinete, fui exonerada. Hoje é uma outra pessoa que está lá como chefe de gabinete, é o Renan. Então, a partir desse momento é que houve realmente uma quebra de confiança entre nós. Porque sempre, desde o início, desde que a gente teve as primeiras conversas, a ideia sempre foi que o mandato coletivo ficasse entre nós, que nós seríamos a chefe de gabinete, nós faríamos as atividades, e isso acabou não sendo cumprido. Então, para o pessoal entender, o coletivo das gurias, porque o nome colocado na urna foi coletivo democrático, mas a população não teve esse nome. Então, nós vamos manter esse nome. Nós quatro vamos nos manter, sim, enquanto coletivo das gurias, mas não mais ligada ao mandato coletivo burocrático dentro da Câmara de Vereadores. Bom, vocês se desvinculam, então, da relação com a Bruna Gubiani. As dúvidas que estão chegando, Luciana, é sobre isso. Justamente, vocês são co-vereadoras, é isso? E a Bruna Gubiani era o CPF registrado como vereador. Isso, exatamente. Ela era a vereadora, o CPF que nos representava. Sim. Nós continuamos sendo co-vereadoras, somos eleitas juntos, continuamos sendo mandato coletivo. Então, as pessoas podem continuar nos procurando, as demandas que a sociedade tiver, a gente vai encaminhar, porque esse espaço político é nosso, foi conquistado por nós. A gente fica triste porque, diferente do que a gente pensou e de tudo que a gente alinhou no início do mandato, acabaram não acontecendo, no ponto de vista interno, mais interno nosso, não aconteceu, mas principalmente, no modo como o coletivo deveria agir, como o coletivo deveria se postar, como nós deveríamos nos postar, e as principais pautas, e principalmente a questão do espírito de coletividade e equidade entre nós. Então, diferente de tudo que a gente imaginou de equidade, de igualdade, coletividade não aconteceram. Então, por causa disso, isso desencadeou, então, uma insatisfação, Por isso a gente resolveu não fazer mais parte disso, Sim. Porque o mandato coletivo, ele é para ser um mandato popular. Um mandato em que nós, mulheres, temos mais espaço para trazer as demandas da população, Então é isso, a proposta inicial do coletivo, ela não estava se cumprindo,
né? A gente acredita que é um processo que acontece, como num casamento, como em qualquer relação, né? De haver quebras de acordo, enfim, e de equidade. Né? A gente sabe que no primeiro ano houve muitas coisas boas, só que a partir do segundo ano, né? A postura, as propostas, a nossa luta, tudo que a gente queria levar adiante acabou travando. Então, assim, nós, enquanto coletivo, a gente quer um mandato popular, a gente quer estar nos bairros, a gente quer defender os funcionários públicos, as professoras. Nós precisamos, sim, defender SUS, defender, né, ser contra a terceirização. Enfim, são tantas as demandas, né, que nós precisamos dar conta, ainda mais nós que somos 4, então tem mais demanda, vem demanda de várias direções. A ética é muito ligada à questão ambiental. Eu que fui conselheira tutelar, sou protetora hoje. Então, a gente tem muita demanda nessas áreas também. A Ana, que faz parte do grupo LGBT. Então, uma das nossas bandeiras também era a questão LGBT. Então, a gente precisa avançar nisso. E foi algo que não se avançou, infelizmente. Então, tudo isso trouxe essa consequência da gente se desligar, então, da burocracia, vamos dizer. Nós estamos desligados da burocracia e do mandato. Sim. Mas continuamos como coletivo, somos co-vereadoras e nossas demandas vão para a Câmara de Vereadores, sim. E nós não precisamos apenas da Câmara de Vereadores, nós precisamos da organização popular. Sim. Que as pessoas se organizem, que a gente reivindique, seja através da Câmara, seja através de outros atos, para que o Executivo cumpra o seu papel e principalmente que os vereadores cumpram o seu papel ali dentro da Câmara. Sim. Luciana, os 1.022 votos que elegeram o mandato coletivo não foram direcionados apenas a Bruna Gubiani. Claro que vocês conseguiram abraçar uma maior quantidade de votos porque, afinal, vocês eram em 5. Havia um acordo inicial quanto à questão salarial? E se esse acordo, lhe pergunto, ele foi descumprido por quem recebia esse salário? Isso, a gente teve. É isso que eu quero que as pessoas entendam também. A gente tinha um acordo em relação à questão financeira. Esse acordo foi mudado várias vezes, foi repactuado, porque a gente entendia, às vezes, que as demandas de alguma das companheiras do grupo eram maiores, e isso foi descumprido também. Porque é isso, gente, o que dói para nós é que esses 1.022 votos são das 5 mulheres que estavam juntas pedindo voto e conversando com a população. Então, nenhuma de nós se elegeria sozinha. A gente só conseguiu se eleger, a Bruna só está dentro da Câmara de Vereadores, o PCdoB só tem uma cadeira lá dentro, porque nós 5 nos dedicamos. Nós 5 tivemos apoio de pessoas importantes do PT, de pessoas importantes da classe dos professores. Nós tivemos o apoio do PCdoB e o financiamento que tem que ser pelo PCdoB para fazer a campanha. Mas a nossa campanha foi a mais barata de todos os vereadores. Por quê? Porque nós colocamos o pé na rua. Nós fomos para a rua para falar para a população que a gente acredita numa nova forma de fazer política, que a forma coletiva é a melhor forma para a gente conseguir atingir mais questões que a população precisa. Então é isso que nos dói, saber que a questão da coletividade e da equidade foi quebrada. Sim, a Bruna continua sendo a vereadora, apesar de vocês deixarem o coletivo, é isso? Isso, a Bruna continua sendo a vereadora. Quando que vocês perceberam, para finalizar, Luciana, que ela não estava cumprindo com o que vocês haviam acordado lá durante a campanha? É bem o que a Tarsila comentou desde os primeiros meses. E isso foi se acentuando durante o ano e culminou com a minha saída como chefe de gabinete. Eu fui exonerada por ela. Então, isso que acabou afetando mais ainda. Porque como eu era do grupo, eu conseguia conciliar, marcar as atividades nos bairros, fazer uma agenda importante, principalmente fora da Câmara, né, na parte externa, dentro das propostas que nós tínhamos, feito durante a campanha. E aí isso culminou
mais distanciamento, as pessoas que nos acompanhavam perceberam. Então, agora chegou o momento da gente falar, mas continuar a luta. Sim, Pode ter certeza que o coletivo vai continuar, nós vamos ter as nossas demandas e as propostas que nós fizemos em campanha nós vamos cumprir. Nesse contexto, Luciana, vocês se sentiram, de certa forma, usadas pela Bruna? Não sei se é esse o termo, mas a gente se sente desgastada com tudo isso, né? É muito triste saber que terminou dessa maneira. Mas eu acho assim, isso é um processo que pode acontecer. Nós elegemos no Brasil mais de 200 mandatos coletivos. E apenas 5 mandatos, como o nosso, é que teve problema. Então, a grande maioria dos mandatos, ela está consolidada. As pessoas, principalmente as mulheres, porque 95% dos mandatos coletivos são formados por mulheres negras, indígenas, LGBT. Eles estão dando certo, sim. E estão tendo resultados. Porque agora nós temos muito mais mandatos coletivos nas câmaras de deputados. E estamos na luta para ter câmaras federais coletivas, né? Mandatos federais coletivos. E eu tenho certeza que no próximo ano a gente vai conseguir, sim. É uma construção positiva e que a sociedade gostou. Eu acredito que Ijuí avançou porque acreditou em nós e pode continuar acreditando, porque o coletivo não termina e daqui 2 anos nós vamos ter um novo coletivo em Ijuí e que vai fazer muito mais por Ijuí. Certo. Luciana Borer, muito obrigado, por essa entrevista. É um assunto bem delicado. Eu imagino que a situação não esteja das melhores, mas agradeço, Agradeço por essa entrevista. Muito obrigado. E eu fico muito feliz, te agradeço também, porque a gente precisa desse espaço para esclarecer a população, mas a gente não pode desanimar. Existem as coisas ruins que acontecem na política, mas a gente eu pelo menos estou há 25 anos filiada e acredito muito. E agora, com os governos alinhados, nós vamos poder fazer muito mais pelo nosso país.